Você sabia que os restos que você joga no lixo de casca, fruta, legume e verdura, comida que sobra lá e você joga fora, pode ser um adubo riquíssimo se você fizer uma compostagem? Se você sempre teve curiosidade de aprender a fazer uma compostagem da maneira certa, confira esse vídeo até o final. E vocês vão ver que qualquer um pode fazer compostagem. Se você mora num apartamento, se você mora numa casa, se você tem um sítio ou uma chácara, você pode fazer em qualquer local. Claro que existem diferentes técnicas e a gente vai mostrar nesse vídeo. Por exemplo, a compostagem em leiras, a compostagem com minhocas, que pode ser feita até mesmo em caixas, em apartamento. Então confira, vai ser muito bacana, você vai tirar todas as dúvidas. Então, para você fazer a compostagem, o primeiro passo é a escolha dos materiais que você vai utilizar. Aqui a gente vai fazer uma composteira aqui de leira, que a gente chama. Então a gente vai colocar no chão mesmo, no solo, aqui tem a terra, tá vendo? Então a gente vai utilizar o próprio solo, colocar uma camada de palha. Então palha é muito importante. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de palha para vocês verem. A parte seca vai ser fundamental. Você não consegue fazer compostagem sem parte seca, sem palha. Ah, tem casca de fruta, legume, verdura aqui bastante. Só com isso você consegue fazer compostagem? Não, sem a parte seca você não consegue. Por quê? A compostagem que a gente está falando é uma compostagem que ela é aeróbica, ela precisa de ar para se desenvolver. E quem vai fazer essa compostagem são os micro-organismos. E eles precisam de carbono que está nesse material mais seco, na palha. Então é muito importante você ter essa palha aqui para ter sucesso na sua compostagem. Parte seca e parte úmida. A parte úmida pode ser também composto, um esterco, né? Então se quiser fazer uma composteira aqui com esterco, você pode usar, né? Esterco não é de animais domésticos, tá? Um bom ponto para a gente falar também. Ah, tem um cachorro, gato, quero fazer uma compostagem. Ali você pode ter, né, vermes, você pode ter ovos, né, de pragas. Olha o pet aqui, ó, vindo aqui, ó, até para ajudar. Então, a gente não usa fezes de animais na composteira, porque você pode trazer doenças, né, nesse composto. Vamos falar que você vai usar numa horta da sua casa. Não é ideal você fazer uma compostagem de resíduos ali de pets, tá bom? Obrigado, hein, por ter ajudado aqui no nosso vídeo aqui. O que você vai usar então? Você pode usar palha, sem problema nenhum. A para de grama, você tem gramado em casa? A para de grama é a parte seca que você pode utilizar. Folhas, galhos, todo esse material seco você pode utilizar. Uma outra coisa seca também que às vezes você tem em casa aqui, ó, tá aqui no meio. Guardanapo, papel toalha também, ele serve de material seco para sua compostagem. Um outro material aqui que eu tenho aqui também, papelão. Mesmo se tiver jornal, às vezes com tinta, não tem tanto problema. De preferência, né, sem tinta, né, que você vai ter menos componentes ali tóxicos. Então, quanto mais natural, papel, cartão, papelão, você pode utilizar sem problema nenhum na sua compostagem, tá? Esse é o material que você vai usar para você fazer a sua compostagem. Então aqui a gente vai iniciar a nossa compostagem de leira e a gente vai mostrar um pouquinho dos processos e o que você precisa para que os micro-organismos trabalhem para você. E quem faz a compostagem, na verdade, são eles. São fungos, são bactérias, são outros organismos também, tatuzinho, centopeias, tem vários e vários organismos micro e alguns maiores também, macro, que vão ajudar na sua compostagem. Mas você tem que dar as condições para que aconteça. Quais são as condições ali? Primeira coisa, material que a gente falou. Então você tem que ter a parte de carbono, parte seca, palha, e você tem que ter a parte úmida, que pode ser esterco ou pode ser restos de casca de fruta, legume e verdura. Vamos montando aqui nossa composteira e falando sobre todos os materiais e sobre os processos que vão estar envolvidos nessa compostagem para ter sucesso. Porque ninguém quer uma compostagem em casa com mau cheiro, né? E ela só vai ficar com cheiro bom e não vai dar mau cheiro se você seguir todos esses passos que a gente vai mostrar aqui. Então bora lá montar a nossa compostagem? Aqui a gente já fez uma camada de palha aqui, com coisas que sobraram do sítio, então tem folha, tem um pouquinho de papel, tem essa parte seca aqui para formar uma cama. Você sempre começa com a parte seca. Por quê? Conforme vai fazendo a compostagem vai acontecendo, vai soltando líquidos. Esses líquidos têm que ser absorvidos. Se você começa com material úmido, esses líquidos que tem fertilizante, tem nutrientes, vão para a terra e você vai perder eles. Então o que você tem que fazer? Uma camada sempre inicial de palha.
de parte seca. Já tem então essa camada de palha, aqui eu vou colocar o material úmido por cima. Aqui a gente tem casca de maracujá, tem casca de banana, casca de ovo, o papelão que eu falei para você, uma caixinha de papelão, tem borra de café. Então, todos esses alimentos aí, todos esses materiais servem para você utilizar na sua compostagem. Tem muita gente que pergunta pra gente se a gente pode pegar, por exemplo, casca de banana, colocar em cima do vaso e fazer com que a compostagem ali aconteça. Isso aqui vai atrair mosca, né? Mosca, esses resíduos em cima vai atrair mosca, vai ficar muito ruim e vai dar um mau cheiro também. Então não é ideal você fazer isso. Não coloque casca, né, em cima do vaso. Ah não, mas eu vou triturar no liquidificador. Triturar, fazer um líquido, fazer um furo na terra e colocar. A compostagem, ela vai dar temperatura e pode prejudicar as raízes das suas plantas. Então, faça a compostagem. Então vamos continuar aqui nossa compostagem aqui, que é o melhor jeito de você aproveitar restos orgânicos. Então a gente falou dos materiais, né, que a gente utiliza aqui na compostagem. Então aqui eu vou fazer o quê? Cobrir essa camada aqui com palha. E essa palha aqui eu trouxe de casa mesmo. Ela tem um pouquinho de esterco também, tem uma coelha em casa, então tem um pouquinho de esterco de coelho. Já é uma compostagem que eu estava iniciando em casa, tá? Você tem misturado aqui a palha, a parte seca, um pouquinho da parte úmida, vai juntar com aquelas cascas ali e vai ficar uma compostagem aqui, ó, bem bacana. Então, sempre assim, faz uma camada de palha, depois uma camada de restos de casca, fruta, legume, verdura ou estercos, depois cobre com uma camada de palha e vai fazendo camadas. Geralmente 2 partes de parte seca para uma parte de parte úmida. Então 2 para 1. Então 2 de seca, 1 de úmida. 2 de seca, 1 de úmida. E termina sempre com a parte seca, em cima cobrindo. Por que você tem que cobrir? Para não dar moscas, não ficar atraindo mosca, atraindo bichos ali. Então sempre você termina com a parte seca. Então aqui eu vou levantar e agora a gente vai colocar, arrumar melhor essa palha aqui para a gente mostrar a leira de compostagem. Para você mexer com a composteira em casa, você pode utilizar pazinhas, essas pazinhas mesmo de jardinagem, ou esse garfinho aqui de plástico mesmo, você consegue trabalhar a composteira. Aqui, ó, uma composteira pequena, por exemplo, então se eu pegar aqui, ó, eu consigo mexer, né, com a palha aqui, ó, com esse garfinho aqui. Se for uma composteira maior, você pode usar uma enxada também, né? Pode pegar a enxada, né, e trabalhar com os materiais também, ó. Então depende muito da área que você tem, tá? Então não tem desculpa para fazer compostagem, tá? Ferramenta tem vários tipos, a gente adapta também, a gente cria outras também para realmente conseguir fazer a nossa compostagem. Nossa leira aqui está pronta, então você tem a parte seca, parte úmida, cobriu aqui com a parte seca também. O que a gente vai precisar fazer agora? Molhar, vai precisar de água. Então daqui a pouquinho eu vou trazer a mangueira e a gente vai falar do processo, da importância da água aqui. Então a água vai ser fundamental aqui, você tem que molhar bem sua composteira. O ideal é que a umidade fique acima de 60%, tá? Uma média de 60% seria o ideal. Então se você também colocar água demais, ficar além de 60%, vai ter problema também de ficar com mau cheiro pelo excesso, pela falta de ar ali na leira. Então a primeira rega que você faz é bem abundante mesmo e você vai sempre molhando conforme você percebe que o material vai secando. Então aqui vamos molhar bem nossa compostagem aqui. O terceiro ponto que você precisa observar é a questão da aeração. Então a gente vai deixar aqui uma semana o material parado aqui e depois de uma semana a gente começa a revirar. Por que a gente tem que revirar o material? Para misturar as matérias aqui que tinha feito em camadas, né? Para misturar, para homogeneizar, mas principalmente para controlar temperatura e dar aeração para o material, para ele não ficar sem ar, que são os micro-organismos que trabalham aqui dentro. Lembra que eu falei para vocês? E eles vão trabalhar, e eles vão comer esse material aqui, vão desenvolver aqui dentro, e isso vai gerar muito calor. E aqui eu tenho uma barra de ferro para a gente poder acompanhar.
Aqui é uma composteira pequena, mas assim, uma composteira maior, que você faça várias e várias camadas e ela fica com mais de 1 metro de altura. Quando que eu sei que eu preciso misturar? Geralmente depois de uma semana. Às vezes, até em poucos dias você já vai precisar misturar esse material. Quando que eu misturo? Quando ele chega em temperaturas altas. E a compostagem ela pode passar de 70 graus de temperatura. Então como que eu vou saber se está quente ou não, se eu preciso misturar e quando que eu preciso misturar? Uma barra de ferro você consegue medir. Em compostagem, né, em larga escala, maior, o pessoal usa termômetro para ver a temperatura da leira. E por que é bom que essa temperatura, né, fique a temperaturas ali 60 graus, fique numa temperatura média de 65 graus ali? Se tiver aqui micro-organismos, né, que são ruins, são bactérias, salmonela e outros micro-organismos que podem causar doenças para a gente, ou se tiver semente de planta de mato, semente de ervas daninhas aqui, eu não vou querer um composto colocar no meu vaso cheio de semente de mato. Imagina só nosso vaso ali, nossas plantas enchendo de mato. Não é isso que a gente quer. A compostagem ela serve para eliminar sementes de ervas daninhas e pragas e doenças, também fungos. Então, isso aqui renova o material e não esteriliza, tá? Porque vai ter micro-organismos aqui dentro. Mas você vai trazer só micro-organismos bons para o solo e para a sua planta. Então, como que você faz? Coloca aqui uma barra de ferro aqui para acompanhar a temperatura. E com o passar do tempo, passou ali uma semana, você vai pegar essa barra de ferro e segurar aqui, ó. Se tiver quente demais, você não conseguir suportar a barra de ferro, é que a temperatura está muito alta, está acima de 70 graus. Sinal que você tem que revirar, que você tem que misturar. Então aí seria a hora de você começar a revirar esse material aqui. Revirar, né? Revira tudo aqui. Traz para cá, depois volta para lá, faz realmente uma mistura. Como a gente acabou de fazer, não vou fazer essa mistura agora. Mas pode ser, que nem eu falei, com uma enxada ou até mesmo com um garfinho desse aqui. Revirei agora, o que eu faço? Volta a barra de ferro ali dentro. De tempo em tempo, pega a barra de ferro, coloca a mão. Não estou conseguindo segurar. Revira o material, volta a barra de ferro ali. E esse material vai compostando, compostando ali. Viu que está muito seco? Molha de novo. E aí vai fazendo esse processo em média de uns 2 meses até 3 meses no máximo. Você vai ter um composto que você nem imaginaria que seria isso aqui. Vai parecer praticamente uma terra vegetal, um humus de minhoca, bem soltinho, um composto pronto para você utilizar. Mas você pode falar para mim que você não tem espaço para fazer uma composteira dessa aqui como essa. Você não tem um chão, não tem um local no jardim para fazer. Você mora em apartamento, por exemplo, você quer fazer num balde. E me pergunta, dá para fazer num balde como esse de lixo? Uma compostagem dessa aqui? No balde ao invés do chão? Dá, só que aí a gente tem que fazer adaptações. Por quê? Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Lembra dos princípios ali que os micro-organismos vão precisar para viver, né? Se eu pegar, colocar todo aquele material lá aqui dentro e fechar, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio. E os micro-organismos precisam de oxigênio. Então o que eu teria que fazer? Furos. Fazer vários e vários furos aqui para ter oxigênio, para ter aeração. Ou constantemente abrir e misturar, fechar, abrir e misturar, para ter sempre oxigênio aqui dentro, porque senão vai dar cheiro. Eu já tentei fazer uma compostagem em casa desse jeito. Eu morava só em casa, lá em São Paulo, e eu tentei fazer desse jeito. Começou a dar certo no começo, mas sabe o que aconteceu depois? Aqui no fundo, conforme eu ia molhando, encheu de água aqui dentro e eu não vi. E aí formou praticamente um chorume aqui embaixo. E aí, com o passar do tempo, mesmo eu misturando, a água que estava aqui dentro não deixou o material aerar. E aí, quando eu fui ver, começou a dar cheiro, começou a apodrecer aquele material e não estava dando certo. Então, se vocês quiserem fazer um balde como esse, conselho meu aqui, coloque ele alto, tá? Coloca uma torneirinha aqui e você vai retirando esse líquido e vai regando a parte de cima que vai ficando seca com esse líquido que você vai tirando, com esse chorume, com esse líquido aqui, que no final é um biofertilizante também. E vai voltando aqui. Então saiu a parte líquida,
volta o líquido de novo aqui e vai recirculando esse material. E vai sempre misturando, aerando, tá? Para você ter sempre uma aeração e não deixar a água acumulada aqui embaixo. Porque a água que ficar acumulada aqui vai tampar todos os poros do material aqui e vai, em vez de ter a decomposição aeróbica com ar, você vai ter uma decomposição anaeróbica por bactérias, que vai dar um mau cheiro e vai atrair mosca. É muito ruim isso. Então sempre pensando, dá para fazer? Dá, mas precisa adaptar. Teria que fazer alguns furos aqui, misturar sempre esse material e colocar, né, uma torneirinha para você ir tirando o líquido daqui. E aí sim você conseguiria fazer. Mesmo assim, né, fazendo furos vai dar algumas mosquinhas, né, porque vai estar aberto. Então algumas mosquinhas, aquelas drosófilas que vai abanando, né, nas frutas, na fruteira de casa, ela vai aparecer nesse tipo de compostagem aqui. E aí, tá gostando do vídeo? Não é inscrito no canal? Então aproveita e se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos. E agora eu vou mostrar para vocês um método de compostagem caseira que você pode ter na sua casa, em apartamento. Então serve para qualquer local, às vezes até numa escola, assim como a gente está aqui. A gente está aqui em Serquilho, no Gradual, na escola onde minhas filhas estudam. E aqui é um trabalho voluntário que eu fiz, que é uma compostagem, né, caseira, utilizando minhocas e utilizando caixas, que é bem simples, né? Vocês podem ter em casa essas caixas e fazer no apartamento ou na casa de vocês. É um sistema bem simples que funciona muito bem. E como já está instalado há mais de um ano, a gente vai mostrar para vocês ele já funcionando, já gerando adubo para vocês. Então vou explicar para vocês como que funciona esse sistema aqui de caixas. Nessa primeira caixa aqui embaixo é uma caixa coletora de biofertilizante. O pessoal chama de chorume, mas não é um chorume. É um resíduo que vai sobrar da compostagem aqui em cima, um líquido preto, que claro, que se você deixar no solo, né, acumulando ali, vai formar um líquido que pode até poluir o solo em altas quantidades. Mas aqui dentro você tem micro-organismos, que nem eu falei para vocês, né, tem ar aqui dentro, então eles vão estar desenvolvendo aqui dentro e transformando esse líquido, que no começo tem um cheiro ruim, em um líquido sem cheiro, um fertilizante para as plantas. É o biofertilizante, ou humus líquido também conhecido. Então essa aqui é uma caixa coletora de líquido. Tá cheio de líquido aqui dentro, que veio só dessa compostagem aqui em cima. Nessa segunda caixa aqui, é a caixa que a gente começa o processo. A gente vai colocando produtos aqui dentro. Só que o que acontece? Se eu começar com essa caixa aqui, imagina, eu vou ter que ficar tirando essa aqui de cima toda hora. Então, em vez de começar por essa segunda caixa, a gente começa pela terceira, pela questão de facilidade. Então aqui a gente vai colocar, nessa caixa aqui, vou levantar aqui, ó, a gente vai colocar primeiro uma caminha ali com humus, colocar as minhocas, colocar a casca de fruta, legume e verdura que a gente mostrou lá no começo do vídeo. Só que a gente não pode exagerar nesse tipo de compostagem colocando muitas cítricas. Por exemplo, laranja, limão, e se eu exagerar, pode ser que as minhocas vão embora do sistema. Eu posso colocar em pequena quantidade casca de cítricas, tá? Limão e laranja, coloco em pequena quantidade. Não pode colocar fezes de animais, senão você vai contaminar seu fertilizante também, que nem já falou no começo. Por exemplo, de animais domésticos você não pode colocar. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, um esterco, não teria problema, se quiser colocar outro material. Mas geralmente essas caixas a gente coloca o quê? Restos de casca, fruta, legume e verdura. Casca de ovo eu posso colocar? Pode. Vai demorar bastante para decompor, mas não tem problema, você pode colocar. E segue a mesma regra que a gente seguiu lá na compostagem em leira. Colocou casca de fruta, legume e verdura, em cima coloca material seco, coloca palha em cima. Por quê? Se você colocar só a casca, vai encher de mosca, vai dar cheiro e não vai decompor direito, porque vai faltar o carbono que a gente falou. Então colocou a parte molhada, coloca a parte seca depois. Colocou a parte molhada, a parte seca. O que pode ser essa parte seca? Pode ser maravalha, madeira picada, pode ser as aparas de grama, folha seca de árvore. Então todo esse material serve como parte seca. Você guarda num saco, colocou um pouquinho lá de casca de fruta, legume e verdura, coloca um pouquinho dessa parte seca também. E aí isso vai decompondo, as minhocas vão comendo, elas vão ajudar a revirar o produto. No outro sistema, você que tinha que ficar revirando com a enxada ou com a pazinha.
Nesse aqui, as minhocas reviram para você. Você não precisa ficar revirando. É um sistema mais fácil de você trabalhar na sua casa. Para vocês entenderem melhor como que funciona essa caixa, vamos chegar pertinho aqui e eu vou mostrar aqui de perto para vocês verem essa caixa aqui funcionando. Então vamos lá abrir essa caixa aqui, ó. Essa aqui, como já está cheia essa caixa aqui de baixo, a caixa 2, a gente está alimentando essa caixa 3 aqui. Então essa caixa aqui é a caixa que está ainda em atividade. Aqui, às vezes as crianças trazem, ó, frutas, olha aqui uma casca de banana aqui, tem casca de banana aqui, tá vendo? Elas vão trazendo, também às vezes sobra um pedacinho de fruta que às vezes a criança não comeu, mas a maioria é casca, tá vendo? Bastante casca de banana. E aí o que acontece? Para não jogar fora, aqui a escola usa essa composteira caseira. Então é uma forma ecológica de você não estar jogando lixo, né, dos lixões, e você está transformando isso aqui em fertilizante. Então olha só, eles estão fazendo direitinho, coloca a casca de banana, que é a parte úmida, coloca a palha seca por cima, cobrindo aqui. Vamos só desenterrar para vocês enxergarem um pouquinho mais como está o processo lá embaixo, ó. Aqui embaixo, ó, a gente vê aqui que a casca já está mais podre. Ó as minhocas aqui, ó. Ó, trabalhando, aqui uma minhoca aqui, ó. Trabalhando na decomposição desse material ali, ó. Já está escura essa casca. Vamos puxar um pouquinho mais lá para baixo para a gente ver como está mais lá para baixo, ó. Tá vendo? Cada vez que a gente puxa mais, ó, tá mais escuro, ó. Tá apodrecendo o material lá embaixo e você vê as minhocas, ó, o humus lá embaixo já formando, ó lá. Olha lá. Ali embaixo a gente já tem humus. Deixa eu pegar com uma pazinha aqui para vocês verem esse humus aqui no fundo da caixa, ó. Aqui você já não tem mais praticamente casca, tá vendo? Você já tem o composto formado aqui, ó, no final. Esse humus aqui, se a gente usar na horta, nas plantas, nos vasos, é riquíssimo em nutrientes também. Um adubo orgânico de excelente qualidade também. Então, em cima você vê que está decompondo e no final já está decomposta aqui o humus nesta caixa aqui. E aí o pessoal tem muita dúvida, não, mas como que funciona? Você tem que ficar trocando as minhocas de lugar? Não. Essas caixas, elas são furadas. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui não tem furo. Deixa eu voltar o material de novo aqui do jeito que estava. Ó, pronto. Essa é a nossa caixa de alimentação que é o que eles estão trabalhando hoje. Vou fechar aqui. Essa não tem furo. Mas, lembra que eu falei que da aeração? Aqui embaixo dessa caixa, olha só, tem furos. Eu furei essa caixa. Tanto a caixa tem furos, quanto a tampa de baixo também tem furos. Então as minhocas, quando essa caixa está cheia, ela vai para a caixa nova, aqui buscar comida, buscar alimento. Então você não precisa ficar transferindo as minhocas de lugar. Elas podem descer de novo, elas podem subir para essa nova caixa. Então elas vão entrando no sistema novo. A tendência, depois que esse material aqui já está bem estabilizado, elas subam para a caixa nova. E aí você pode pegar esse humus, peneirar e utilizar na sua horta normalmente. Vamos olhar a caixa 2 então? Bora lá ver como que ela tá. Essa aqui é uma caixa, ó, já praticamente estabilizada. Olha só, tem um pouquinho de material em cima, de serragem aqui, mas olha só o tanto de humus que tem aqui embaixo, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Ó, temos minhocas ainda, tá vendo? Trabalhando, ó. Mas olha a quantidade de humus que você tem, tá vendo? Aqui. Se você quiser também, quero usar esse humus, eu posso ir pegando essas minhocas, passando para a caixa nova, ou peneirando, né, que aí fica mais fácil. E aí eu esvazio essa caixa e uso esse humus todo e limpo essa caixa. Tudo isso aqui é humus já prontinho. Olha a quantidade de humus que tem, ó. Olha, aqui, ó. Tá vendo? Só tá bem úmido, mas é o humus pronto, que você já pode pôr na sua planta. Então aqui a gente já tem uma caixa de humus. Ó, bastante humus aqui. Esse aqui você já pode peneirar e utilizar, tá? Então essa aqui é a caixa que fica com humus. Depois que você limpa essa caixa, você pode encher a outra, põe essa vazia em cima e coloca a cheia embaixo. E começa a alimentar novamente. E o sistema, ele vai virando, vai sendo um ciclo, né? Ele é contínuo. Você sempre está realimentando as caixas e tendo a geração de produto.
Essa é a caixa do biofertilizante, ó. Vaza um pouquinho de humus aqui, tá vendo? Mas o humus bem estabilizado, ó, parece quase líquido praticamente. E aqui, olha só que legal. Aqui a gente tem o fertilizante líquido, olha só, tá vendo? Olha a cor disso aqui, olha que coisa linda. Então aqui a gente tem o chamado humus líquido ou biofertilizante. Posso usar puro esse fertilizante? Não, você precisa diluir, ele é bem concentrado, tá? Geralmente é uma parte do biofertilizante para 10 partes de água. Então, você diluindo, você pode aplicar diretamente na sua horta aqui, que depois a gente vai aplicar no finalzinho do vídeo aqui esse biofertilizante para vocês verem como que a gente utiliza. Ah, e uma coisa muito importante que eu não falei para vocês. Essa minhoca que está aqui é minhoca vermelha ou minhoca californiana. Não é uma minhoca brasileira. Aquela brasileira, aquela puladeira que a gente fala, que o pessoal usa muito para pescar, ela pula demais e ela não conseguiria viver nesse sistema fechado. Essa minhoca californiana, ela consegue, ela é mais calma. Então você consegue manter ela nesse sistema, ela não vai fugir, ela está acostumada a fazer esse tipo de compostagem, ela também come mais rápido, ela é mais ativa na questão de comer melhor o material e está muito mais adaptada. Então sempre usem minhocas californianas, minhocas vermelhas na sua composteira. Se tentar fazer com a minhoca brasileira, ela foge tudo e você não vai conseguir fazer minhocário nenhum aí. Então agora a gente vai refazer essa hortinha aqui do colégio utilizando o humus que já está pronto da caixa aqui. Então a gente vai pegar aqui o humus. Algumas minhocas você pode devolver para aquela caixa. Aqui ó, você pode pegar elas e devolver para aquela caixa que ainda está funcionando, tá? Então estou colocando na outra caixa lá, ó, algumas minhocas. Mas também se elas forem para a horta, mal não vai fazer bem para a terra também, tá bom? Então você pode colocar aqui, ó, o humus e misturar na cova de plantio aqui, ó, da hortinha. Um excelente adubo aqui, então mistura bem, porque a terra já fica bem mais soltinha, bem rica, tá vendo? E com minhocas também para fazer o trabalho aqui da compostagem aqui também da terra. Você vai aqui abrir a covinha e plantar aqui a muda aqui de alface roxa, tem alface roxa e tem alface verde também. E aqui a gente vai fazer então a diluição do humus líquido para vocês verem como que funciona. Então, vocês vão pegar aqui, ó, um copo, é uma parte, né? Então uma parte de humus líquido concentrado. E aqui a gente vai contar 10 partes de água. E 10. Tá pronto o nosso biofertilizante para a gente regar as mudinhas de hortaliça. Além do humus que a gente colocou lá na horta, agora tem ainda esse biofertilizante para você complementar a adubação. Dá até para fazer foliar, se quiser colocar no pulverizador também dá, mas aqui a gente vai fazer via rega mesmo. E agora que o biofertilizante está pronto, a gente vai regar as mudinhas. Só que como a gente está numa horta infantil aqui na escola, dá até para ver a criançada lá no fundo, a gente vai colocar aqui nesse regador infantil, olha que bacana. Para regar fica até mais fácil para regar a muda aqui. Então vamos colocar aqui para cá, passar para esse regadorzinho aqui, que tem tudo a ver com criança, né? Então vamos lá regar uma hortinha infantil com esse regadorzinho, olha que bonitinho. Não tem problema de cair na folha não, tá? E tá pronto aí, renovada a hortinha aqui da escola. E aí, gostaram do vídeo sobre compostagem? Então curtam, compartilhem esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal.
E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários.